9001, mas a norma 9001 é a norma mais conhecida mundialmente, é a norma que tem maior adesão, né, das empresas, e ela é uma norma voltada exclusivamente para a qualidade. Quando a gente fala, por exemplo, de meio ambiente, existe a norma 14.001. Quando tratamos do assunto segurança, existe a norma OSA 18.001. E dependendo do ramo de atuação da empresa, ela tem uma norma específica. Se for uma empresa automobilística, ela tem uma norma específica. Se for uma empresa de alimentação também, né, que aí é específico ali desse ramo. Mas a série da ISO, ela é válida para qualquer ramo. Então, desde uma banquinha de jornal, uma padaria, uma loja, uma empresa regional, uma empresa multinacional, ela pode ser certificada ISO 9001. Ela não precisa ser uma empresa grande para querer ter o certificado, ela pode ser uma empresa pequena. Tanto que existem banquinhas de jornais no Canadá que são certificados da ISO 9001. O que precisa se eu quiser ter uma certificação da ISO 9001? Eu preciso ter dinheiro. Porque, na verdade, você paga. Você paga para o auditor vir na sua empresa, você paga a diária dele, você paga a certificação, tá? Seja uma certificação pela primeira vez, seja uma recertificação que é a cada 3 anos, ou seja uma auditoria de manutenção que acontece ano a ano. Você paga por isso, não é barato. Esse valor ele é calculado em cima do número de funcionários que a empresa tem, do número de área, do tamanho da complexidade dessa empresa, e calcula-se o valor. Porque uma empresa pequena, de pequeno porte, muitas vezes em um dia o auditor consegue ver tudo, né? Então, gasta-se menos horas. Agora, uma empresa muito grande, às vezes ele precisa de 3 dias, 4 dias, então já fica um custo muito maior. Por que as empresas buscam a certificação, né? Principalmente essa certificação de qualidade. Porque uma vez que ela tenha o certificado, significa que ela tem um padrão de qualidade, porque senão ela não conseguiria. Significa que ela tem procedimentos, significa que ela tem uma gestão eficiente, significa que ela consegue tratar os problemas dos clientes, porque tem uma cláusula específica de não conformidades dentro da norma, que são problemas que o produto ou serviço pode ter, né? Então, aquele produto que você compra, apresentou um defeito e você reclamou para a empresa, se ela for certificada ISO 9001, ela tem que seguir todo um procedimento. Ela tem que abrir uma não conformidade interna, falar que o cliente está devolvendo o produto e investigar qual foi o problema que ocorreu naquele produto, para que aquilo não volte a acontecer mais. Então, eu ter um certificado ISO 9001 significa que eu tenho todos esses padrões, padrão de qualidade, padrão de fazer o produto igual, como feito o lote anterior, padrão de tratamento das não conformidades, que são os problemas, de resolver os problemas, de atender os clientes, registros, que eu tenho registros. Se acontecer alguma coisa, de alguém se machucar, eu sei qual foi o lote, qual foi a matéria-prima, quem foi o fornecedor da matéria-prima. Eu sei a data que foi fabricado, o horário, quais foram os funcionários que estavam naquele turno. Então, todo esse controle que a empresa tem, né, ela não tem porque ela quer, ela tem porque é necessário, porque ela tem um certificado ISO 9001, ou porque ela busca chegar num padrão de atendimento para um dia conseguir a certificação ISO 9001.
Se você vai fornecer, por exemplo, para uma grande empresa como a Embraer, algumas automobilísticas, como a GM, por exemplo, eu quero começar a fabricar banco de carro, eu quero começar a fornecer para as empresas automobilísticas. Eu estou trabalhando aqui fazendo uma determinada peça aqui do avião, eu quero começar a fornecer para a Embraer. Não é tão simples assim. Para ser um fornecedor de uma grande empresa, você passa por vários itens de um questionário para você ser escolhido. O preço não é o único fator de escolha. Para muitas empresas, ao escolher um fornecedor, eles querem ver se o fornecedor tem rastreabilidade, que é conseguir registrar como aquela peça foi fabricada. Então, por exemplo, sempre que a gente compra um produto alimentício, se você olhar no verso, tem lá o lote. Não, então, assim, farinha de trigo, lote 10,54, 20,89. Tem um número lá, lote tal. Às vezes tem letra misturada junto com o número. Esse número permite uma rastreabilidade. Se aquele produto te machucar, contaminar, apresentar algum defeito, né, eu consigo, junto com a loja que eu comprei, identificar qual foi o lote contaminado. A gente já viu algumas vezes aí, por exemplo, na mídia, contaminação de... Deixa eu ver se está gravando. Ah, está gravando. Contaminação de leite, de suco, e aí identifica-se o lote. Quando é um carro que instalou um freio errado, instalou alguma peça que a pessoa pode vir sofrer um acidente, às vezes aparece lá na mídia também, convocando todo mundo que adquiriu aquele carro, daquele modelo, do ano tal, lote tal a lote tal. Deve ir até a concessionária para fazer uma reparação no freio, no pneu, na roda dianteira, traseira, na suspensão, né? Ou que o lote 10, 80, 20, 40 da farinha de trigo deve ser recolhido, não pode ser vendido, como aconteceu com a cerveja lá em Minas Gerais, quando contaminou e matou algumas pessoas e causou sérios danos a outras. Foi um lote. Professora, Oi. essa semana eu mandei um pallet de, sabe aqueles sucrilhos? Sei. Tive que mandar, acho que foi um pallet e meio. A empresa entrou em contato comigo, né, falando que teve problema com um lote e precisava ser devolvido. Aí tive que mandar um pallet e meio. Daí eles me passaram um lote, Eles não tudo. falaram qual era o problema, né? Só para recolher, né? Só para separar. Sim. Mas eles falam, eu perguntei para o vendedor, ele me disse que era problema na embalagem, não no produto em si, mas vai saber, né? Vai saber. Então assim, tudo que nós consumimos de alimentos, eletroeletrônicos, carro, moto, a televisão tem um lote, tem um número de identificação, o carro também tem. O que é esse lote, né? Quando você entra na linha de produção para fabricar uma certa quantidade, vamos imaginar que vai produzir na linha de produção, assim, carro preto. Vai produzir 15 carros pretos. Então, aquilo é um lote. Tem um lote de saída, ele recebe o número, às vezes misturado com letra. Aquilo tem uma ordem de produção. Então, assim, para produzir 15 carros pretos, vai tanto de alumínio, tanto de ferro, tanto de pneu, tanto de banco, tanto de freio. E aí vem embaixo do produto acabado tudo que é matéria-prima e insumo que vai usar. E vem com seus respectivos lotes. Então, se esse carro tiver com problema no freio, começar a ocasionar acidente, a empresa for obrigada a convocar quem comprou esse carro para levar até a concessionária, para fazer um pequeno reparo, vai ser falado qual é o lote. E aí, nós, pessoas físicas, vamos levar o carro na concessionária, mas a fábrica em si consegue saber qual foi a matéria-prima que ela utilizou, de quem ela comprou, qual foi o fornecedor, e avisar o fornecedor que aquele lote de matéria-prima dele estava com algum problema.
ou investigar o que aconteceu, né? Às vezes você não sabe de cara qual foi o problema. Então, isso é rastreabilidade. É eu conseguir pegar um produto final e rastrear ele até as primeiras matérias-primas. E isso é uma exigência da ISO 9001. E mesmo que a empresa não tenha ISO 9001, muitas empresas trabalham com a sistemática da ISO 9001. Então, muitas empresas criam esse procedimento de rastreabilidade. Né? Se vier a dar problema, é possível rastrear. E mesmo porque, se você tem rastreabilidade, você tem a quantidade de peças ou a quantidade de produtos, você consegue calcular o custo melhor, custo adequado, custo correto. Não aquele custo, eu acho que para vender bolo de pote eu gasto R$10, estou vendendo a 25, estou ganhando 15. Não. Aí você vai ter todas as matérias-primas do bolo de pote, a farinha de trigo, o lote que você comprou e as quantidades. Então, isso também te ajuda a fazer o cálculo do custo. Então, a ISO 9001, voltada para a qualidade, ela vem para criar uma padronização, né? O procedimento de uma empresa não precisa ser igual ao procedimento do seu concorrente, mas existe ali uma sequência, uma lógica de que aquilo é feito. Tá? Isso é fundamental em qualquer área. Então, eu posso ter a ISO 9001, ter ela, o certificado dela. Então, se eu quiser concorrer para fornecer na Embraer, por exemplo, uma peça lá que seja matéria-prima da Embraer, se eu tiver a ISO 9001, provavelmente eu pule algumas perguntas do questionário. Eu não preciso responder algumas perguntas, porque o certificado já garante que eu tenho, porque eu passei por uma auditoria. Eu não tenho, mas eu queria concorrer. Tem empresas que essa certificação, ela é um item eliminatório. Se você tem, você pode concorrer a vir a fornecer. Se você não tem, você está fora. Outras empresas, para garantir a abertura do mercado, tal, elas permitem que fornecedores que não tenham certificações 91 concorram ao processo de seleção. Mas ele tem que responder as perguntas. E ele tem que demonstrar que ele ainda não tem o certificado, mas ele está caminhando para conseguir o certificado, porque ele já trabalha conforme a norma. E aí ele vai respondendo perguntas. Tem rastreabilidade? Sim. Tem análise de não conformidade? Sim. Tem análise de pós-atendimento ao cliente? Não. Então, assim, ele vai respondendo sim ou não, mandando evidências, mas, assim, ele tem que demonstrar que ele trabalha com a mesma lógica, no mesmo formato. Agora, se ele não faz nada da ISO 9001, coitado, ele nunca vai conseguir mesmo fornecer para uma grande empresa. Então, torna-se exigência para fornecer para multinacionais. Porque, imagina, construção de avião, construção de carro, alimentos vendidos no supermercado. Ambos, se for um produto com defeito ou contaminado, a pessoa pode sofrer um acidente e pode morrer. Quem responde por isso? A empresa. Então, a empresa tem que ter o sistema de rastreabilidade implantado, porque às vezes ela só montou a peça e ela é corresponsável, claro, mas às vezes a responsabilidade veio da matéria-prima que ela comprou, que estava contaminada, da peça que estava com defeito. E aí, então, esse sistema de rastreabilidade ele é importante. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, latinha de alumínio. A Novelis, aqui no Brasil e no mundo, ela é a maior recicladora de latinha de alumínio. Tanto é que no mundo a gente recicla aí em torno de 98% das latinhas. O material mais reciclado é a latinha. Nós não temos essa porcentagem de reciclagem no papel, no papelão, nós não temos no vidro, nós não temos, que outros materiais que nós temos? No plástico, mas nós temos essa grande porcentagem no alumínio. A latinha de alumínio, para o catador, ele é uma fonte de renda.
O catador repassa essa latinha para o sucateiro. O sucateiro é a pessoa que formaliza essa matéria-prima que vai voltar para a linha de produção. O sucateiro formaliza, emite nota fiscal, vende isso para as indústrias que trabalham com reciclagem, pode vender isso direto para a Novelis, só que o volume de produção da Novelis é tão grande que ela não dá conta de ser a única receptora desse material. Então, ela terceiriza uma parte da sua produção, comprando esse alumínio já líquido, né, ou sólido, depois de reciclado, de uma outra empresa que faz esse processamento antes. Então, uma outra empresa faz isso, faz limpa as latinhas, coloca essas latinhas nos fornos, vira líquido a 800 graus, transporta isso líquido para Novelis, numas carretas, não sei se vocês já viram na Dutra, parece uma panela de pressão, assim, atrás, está líquido, tá em torno de 800 graus. Ou vaza esse líquido em caçambas e fazem aquelas placas de alumínio, e aí vai sólido para o cliente. Ou ainda transforma esse alumínio em alumínio em pó. São 3 formas de você vender esse alumínio e transportar esse alumínio. E esse alumínio, né? Imagine que, eu vou derreter o alumínio, vou fazer a fusão dele, ele se transformou em alumínio líquido, tenho ele na barra, posso usar ele para latinha de novo, posso usar ele para persiana de janela, posso usar ele para fazer ferro, algum utensílio, posso usar ele para fazer liga da porta do esqueleto do carro ou do esqueleto do avião? Posso. Só que aí que vem a diferença. Se eu uso esse alumínio para indústria aeroespacial, ou se eu uso esse alumínio para indústria automobilística, né? Ele tem que ser um alumínio com características diferentes. Porque a gente tem um alumínio flexível, por exemplo, formas de alumínio que você coloca ali um frango para assar. Você tem aquele alumínio em folhas, que é o papel alumínio. Você tem um alumínio mais rígido, o alumínio mais mole. Então, o alumínio ele tem características. O alumínio que serve para fazer latinha não é o mesmo alumínio que serve para fazer um esqueleto de um avião, fazer a carcaça do avião, né? Ou fazer o do carro. Ele é diferente. Ele é diferente. Quando você trabalha com alumínio, você tira uma amostra dele, você faz uma análise no microscópio. Você consegue ver a tabela periódica lá dentro. A porcentagem que ele tem de alumínio, a porcentagem que ele tem de cobre, de ferro, de zinco, de arsênio. Os números que a gente vê, vocês lembram da aula de química, você consegue identificar numa análise do alumínio. Então, o alumínio para a indústria automobilística tem que ser mais puro. Por exemplo, para virar latinha de novo, ele pode ser 98,7% de alumínio. E aí, cobre, zinco tem seu percentual. Para ir para a indústria automobilística, ele tem que ser mais puro. Para fabricar barcos, o barco ele tem uma característica própria do alumínio que ele não pode oxidar, né? Então, vai no barco e alumínio de telhas, de telhados, é um alumínio que contém titânio, acho. Mas agora eu não me recordo, acho que é titânio mesmo. Então, assim, tem características próprias, porque aí retarda a ferrugem, faz com que o alumínio fique mais duro, resistente, ou faz com que o alumínio fique mais flexível. E como que você sabe se é um alumínio mais puro, se pode ir para uma indústria automobilística, uma indústria aeroespacial, uma indústria para navegação? Por essa rastreabilidade, por você acompanhar a composição química do alumínio. E isso, quem te exige são as normas. A ISO 9000 é uma, e depois vem outras normas específicas da indústria automobilística.
Então, a ISO 9001, ela dá um pontapé na empresa para falar que a empresa tem rastreabilidade, tem qualidade, tem padronização, trata os problemas, resolve os problemas, descobre os problemas e resolve porque eles não voltem a acontecer mais. E também, às vezes, desenvolve produtos novos. Tá? Então, se eu conseguir a certificação, eu tenho isso. Posso ter falhas, porque ter o certificado não significa que o problema não vai acontecer. Por exemplo, eu ter um certificado de ISO 14001 não significa que não vai ter um desastre na minha empresa e que eu não vou contaminar o rio. Ter o certificado da 18001, que é segurança, não significa que ninguém vai morrer dentro da empresa, porque eu tenho o certificado. Ter o certificado não significa que o problema não vai acontecer, mas significa que o risco do problema acontecer é o mínimo, porque tem todos os controles. Tá? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Não. Então, assim, eu tenho ou não tenho? É bom eu ter ou é bom não ter? Se eu sou uma empresa pequena, vou vender regional, vou vender só aqui na região. Não tenho pretensão de vender para uma empresa grande, uma LG, uma Vox, essas empresas grandes assim. Vou vender só para o consumidor final. Você não vai ter tanto essa necessidade. Não quer dizer que você não possa trabalhar seguindo as regras da ISO 9001. Tá? Agora, quero vender, quero ser fornecedora de uma outra empresa, ISO 9001. Se não agora, você tem que começar a se preparar para algum momento você ter. Então, alguns procedimentos é interessante você já começar a seguir, porque isso não acontece do dia para a noite. Tá? Além de você seguir o que está na norma, você tem que treinar a sua equipe, você tem que ter todos os controles. Então, assim, não é do dia para a noite. Eu acompanhei a implementação de uma norma de segurança, 18001. Foram 2 anos se preparando e não conseguimos no primeiro ano, por questões de segurança. Foi conseguir na segunda vez que chamamos a auditoria. Foi conseguir, acho que no terceiro ano e meio. Mesmo fazendo tudo, ainda não estava consistente, sabe? Não estava sólido. Estava tudo sendo feito, mas muito forçado. Então, o auditor não garantiu. Outra coisa, a norma ambiental, ela dá cadeia para o auditor. Então, eu comprei a norma, a empresa comprou a norma. Difícil. Por exemplo, a ambiental, se acontece um desastre, lembra de Brumadinho? Além da Vale ter que responder, a empresa certificadora da Vale, né, o auditor que deu o laudo, que aprovou, teve que responder na justiça também. Então, isso pode dar cadeia, se ele aprovou alguma coisa ali que, de repente, passou batido e aconteceu um desastre ambiental. Pode ir para a cadeia junto com os donos da empresa. Porque é crime ambiental, né? Então, é muito, muito delicado. Uma vez, não sei se eu já comentei com vocês, a ISO 9001, ela tem um pouquinho mais de flexibilidade. Quando você consegue a certificação, né, consegui a certificação em 2021. Qual é a recertificação? É depois de 3 anos. A recertificação seria 2024. Mas o auditor só volta daqui a 3 anos? Não, ele vem uma vez por ano, porque aí ele faz auditoria de manutenção. Né? E aí, ele pode pegar algum problema e deixar recomendado que seja verificado se esse problema foi corrigido no ano que vem. Isso pode acontecer na qualidade.
Uma vez com problema de segurança, que nós estávamos sem o AVCB do Corpo de Bombeiros, só tínhamos o protocolo e as datas ali. Eu tinha um protocolo que ia sair o AVCB dentro de 40 dias e o auditor veio antes. E aí eu lembro de ter perguntado isso para o auditor, né? Eu perguntei para ele, olha, eu tenho protocolo, vai sair, né? Falta dar mais uma verificada nessas pendências, nessas tal. Não pode anotar para olhar o ano que vem, quando voltar? Ele falou uma coisa para mim bem interessante. Ele falou, Juliana, é segurança. Se morre alguém aqui, isso pode dar um problema muito sério na justiça. Então, por ser segurança, eu não posso deixar aqui registrado para anotar o ano que vem. Eu preciso ver esse AVCB para poder te dar a recertificação. Então, eu tinha o protocolo, íamos receber, aí ficou com essa pendência, ele voltou depois de 60 dias, já tinha o AVCB tudo direitinho, e aí ele fez a recomendação para recertificação, que era aquela a cada 3 anos. Então, tem esses detalhes. Assuntos muito sérios, eles não vão deixar para olhar o ano que vem. Agora, assuntos, de repente, um probleminha ou outro, ele está vendo que você já está tratando, ele deixa registrado que foi encontrado esse problema nessa data, que já estava sendo dado essa solução, que na próxima vistoria, no ano que vem, fosse averiguado se aquilo resolveu e se aquilo não voltou a acontecer. Tá? Então, aí funciona desse jeito aí. Alguém já trabalhou em algum lugar que tinha a certificação da ISO 9001? Já, na Autoliv. Mais alguém? Na Safran também tinha, se eu não me engano. Você chegou a estar presente em algum dia de auditoria, Nadi? Não. Eles faziam sempre as coisas lá, porque às vezes falando que podia aparecer, não sei o que, tinha que estar tudo certo. Aí tinha toda uma norma para você seguir lá, de limpeza, 5S, um punhado de coisa envolvida nesses 9001. Eu já participei de vários. Eu lembro de uma que sempre empresa que tem auditoria, ela tem um quadro de informações, né? Perto da linha de produção, no corredor, né? Um lugar que passa mais gente. Tem os gráficos, né? Dos resultados. Custo, perda, eficiência, tem os, né? Aí, às vezes, o gráfico está verde, sinal que está bom, vermelho, sinal que tá ruim o resultado e tal. Tem gente que coloca colorido e tal. Eu lembro que uma vez a gente estava olhando os gráficos assim, aí passou um rapaz da produção. Aí o auditor chamou ele, né? Você conhece esses gráficos aqui? Aí o rapazinho olhou assim e tal. Aí ele falou assim, os gráficos, né, do resultado da produção. Explica para mim, isso aqui tá bom ou tá ruim? Ele não conseguia explicar, ele não entendia o gráfico em si, né? Daí o auditor falou para a gente depois, vocês precisam fazer mais treinamento, as pessoas precisam conhecer. Deixou essa recomendação escrita para melhorar, fazer reciclagem de treinamento, para que as pessoas entendam melhor as metas, o que quer dizer um gráfico, se está bom, se está ruim. Ele deixou essa recomendação. Não foi um problema sério, mas ele deixou essa recomendação escrita. Ele parou uma pessoa aleatoriamente e a pessoa não sabia responder. O auditor, por exemplo, vai parar um empilhadeirista na fábrica e vai pegar o nome do empilhadeirista e depois vai conferir no RH se aquele funcionário tem curso de empilhadeira. Se ele pegar um funcionário trabalhando em espaço confinado, que seria uma caixa d'água, um lugar fechado, né? Ele vai pegar o nome, depois vai conferir no RH se aquela pessoa que estava trabalhando em espaço confinado ou trabalha em altura tem aquele curso que permite ele trabalhar nessas áreas. Então, ele faz essas conferências. Na hora que ele está andando na fábrica, ele anota o nome de 2 ou 3 pessoas para depois conferir documentação no RH. Isso é uma coisa que ele faz. Ele também conversa com as pessoas para entender como é que funciona, né? O que faz primeiro, quais são as etapas de produção,
porque ele já leu o procedimento, então ele já viu o que está escrito, ele quer saber como que faz na prática. Né? Ele pergunta para as pessoas se sabe se tem problema, se tem muita reclamação de cliente, para ver se todo mundo está sabendo, e depois para ver qual é o tratamento que foi dado. Então, ele confere essas coisas. Ele olha o IPI do funcionário, o IPI tem um código escrito, né? CA alguma coisa. Ele pega esse código para ver se esse código está válido. E IPI, todo IPI tem que ter o CA, senão não é IPI. Não adianta eu comprar um capacete de qualquer loja da esquina, se ele não tiver CA, ele não é considerado um IPI. Ele não é um equipamento de proteção individual. Então, o auditor faz essas coisas. É comum ele chegar na empresa e ele ficar o primeiro período da manhã em reunião com a qualidade, com a segurança, com os gerentes, os diretores, para conhecer a empresa, como ela funciona. Porque às vezes ele vai numa empresa de alimentação, às vezes ele vai numa empresa eletroeletrônico, às vezes ele vai numa empresa de fundição, ele não é especialista naquela área, nem precisa. Às vezes ele vai num escritório de engenharia, ele não precisa ser especialista, ele não precisa entender do ramo, ele precisa ver que tem procedimento, tem lógica, tem sequência, tem tratamento, tem padronização, né? Então, ele fica antes em reunião com algumas pessoas para entender tudo, né? O que faz aqui? Aqui faz isso, isso, isso e isso. Aqui eu tenho fusão, tenho prensagem, tenho pintura, tenho soldagem, aqui faz o produto X, Y, Z, aqui eu vendo para o Brasil, vendo para o exterior, compro matéria-prima do exterior, compro matéria-prima do Brasil. Então, ele quer entender, né, a lógica, a sequência de tudo e olhar os procedimentos. Tendo esse entendimento, aí ele vai andar na fábrica. E aí ele vai conversar com as pessoas, conferir se o que as pessoas estão falando é o que está escrito no papel. Norma ISO 9001, ela é muito papel prática. Se eu coloco no papel que para fazer, deixa eu pensar aqui, fazer um bolo de pote, eu vou usar farinha de trigo integral, aí eu estou andando na fábrica, na cozinha, começo a conversar com o pessoal que trabalha lá. Qual farinha você usa? Farinha normal. Qual farinha você usa? Normal. Opa, mas o procedimento é escrito que você usa só integral. Então, não bate a realidade com o procedimento. Aí é um probleminha. Às vezes é um probleminha pequeno, às vezes é um probleminha maior. Mas a ISO 9001, ela é muito isso, papel e prática. Mas a prática mudou. Então, muda o papel. Você que faz o papel, a empresa que faz o papel. Não é o auditor que vai falar para você, usa farinha integral. Não é, é você, a empresa, que escolheu. Então, se você mudou a receita do bolo em algum momento, você esqueceu de mudar o papel. Por isso que véspera de auditoria, tá todo mundo correndo, atualizando o procedimento, atualizando o papel. Você vê o povo, vai ter auditoria no mês de março. Pronto, janeiro, fevereiro, tá todo mundo revisando procedimento, alterando, botando o povo em treinamento, porque vai ter auditoria em março. Por quê? Porque às vezes a rotina muda mesmo, a prática muda, e você tem que só atualizar o papel. Precisa colocar tudo no papel? Não. Quanto mais você coloca, mais você se complica. Por exemplo, você precisava colocar no papel que você usa farinha integral? Às vezes não. Você usa farinha. Agora, a partir do momento que você resolveu colocar no papel que você usa farinha integral, ele vai auditar para ver se você está fazendo aquilo que você escreveu. Tranquilo, gente? Sim. Sim. Nenhuma perguntinha? Por enquanto é de boa. Eu resolvi explicar primeiro, antes de mostrar a parte escrita. Uma auditoria de ISO 9001, vou falar um valor estimado aqui para vocês. Uma fábrica de 100 funcionários, onde o auditor fique ali 3 dias fazendo auditoria.
por exemplo. Na hora de chamar o auditor, você escolhe qual órgão você quer ser certificado. Tá? Você pode escolher. Tem algumas empresas que fazem certificações. Elas são homologadas pelo Inmetro para fazer. Tem autorização. Então, você tem a opção de escolha. Então, tem a Beveritas, tem a... Vou lembrar o nome de tudo. A BR TURV, tem outras também. Mas na hora que você contrata, claro, você faz um orçamento antes, você vai escolher aquela que tem um orçamento mais interessante, né? Esse auditor pode vir de São Paulo, pode vir de BH. Eu já tive auditor vindo da região norte, nordeste, para fazer uma auditoria em Taubaté. Então, ele saiu lá da cidade dele, veio de avião até São Paulo, e nós tivemos que providenciar um táxi para buscar ele em São Paulo e trazer até Taubaté, fazer auditoria. Então, a empresa, além de pagar a certificação, paga esse translado. Paga o translado do auditor, paga o hotel do auditor, paga o jantar, tem que fornecer o jantar, o almoço, o café para o auditor, e paga a certificação, né? Gente, mais ou menos, vocês terem uma ideia, vai 100 funcionários, 3 dias. E se for de recertificação, é um pouco mais caro. Vamos imaginar que é recertificação, R$18 mil, mais ou menos, tá bom? 18, 20 mil, mais ou menos. Dependendo da complexidade da empresa, pode ser um pouco mais. E quando você pede auditoria, você manda um resumo da sua empresa para eles fazerem a cotação, né? Então, mas em média, R$18 mil. Não é pouca coisa não, viu? Você pagar R$18 mil todo ano, a cada 3 anos, pagar um pouco mais do que isso, pagar uns 25. Não é pouca coisa. Mas, para a empresa que pode, que fornece para outra indústria, às vezes ela é obrigada a ter, né, a certificação, ela tem que manter para ela continuar fornecendo. Então, quando que você perde uma certificação? Uma vez que você já tenha, é difícil você perder. A não ser que realmente ficou de lado, não foi feito nada dos procedimentos. Mesmo assim, você ainda às vezes tem prazo de 90 dias para arrumar os problemas que foram encontrados, mas você vai perder mesmo numa situação financeira ruim. Momentos de crise, como nós já tivemos algumas vezes aí, você não tem dinheiro nem para pagar salário de funcionário, você começa a demitir com ameaça de fechar, aí você deixa de pagar a certificação, então aí você perde a certificação. Então, muitas empresas não perderam o certificado da ISO 9001 ali na sua rotina. Simplesmente elas tiveram um problema financeiro e optaram por não fazer a renovação, não tinham dinheiro. Isso pode acontecer. Professora, Oi. mas aí depois que consegue a certificação, aí todo ano ainda a empresa tem que pagar para continuar tendo? Todo ano. Daí todo ano também tem a vistoria. Todo ano. Nossa. Se eu conseguir, a primeira, às vezes ela sai mais cara, né? Então, vamos lá, eu consegui a primeira o ano passado. Primeira. Aí, de ano em ano, e consegui no mês de março. Onde eu trabalhava era mês de março, que vencia o certificado. Então, todo ano, no mês de maio, voltava o auditor para a fábrica. É a manutenção que eles chamam. Aí, o auditor não olha tudo. Ele vai olhar tudo a cada 3 anos. Aí ele volta, passa um dia e meio, metade, olha as anotações da auditoria anterior, anda na fábrica, vê uma coisa ou outra aleatoriamente por amostragem, e se ele pega algum problema, como é uma manutenção, se for um problema pequeno, né, uma não conformidade, mas assim, não tão grave, ele anota que houve uma falha de registro do lote, da produção daquele produto tal,
e deixa anotado isso para olhar no ano que vem, no outro ano. Aí ele deixa, você tem que arrumar, você tem que mandar para ele uma resposta depois que você vai fazer, mas ele só vai conferir se você arrumou no outro ano, porque é uma manutenção. E ele não vai passar por todas as áreas, vai passar por aquelas áreas mais importantes e vai pegar menos evidências. Então, todo ano ele vem. Aí, tá no terceiro ano, ele tem que vir fazer a recertificação, porque o certificado tem uma data de validade. Aí ele tem que fazer uma completa. Aí ele fica 3 dias. Aí ele olha mais coisa. Aí ele é mais detalhista. Aí pode ser que ele queira te dar... Aí o prazo não é mais o ano que vem. É 90 dias. Às vezes, você tem que mandar um comprovante para ele. Você manda por e-mail. E ele te dá o prazo. Então, em 90 dias, você manda lá para o meu escritório. E ele aceita o papel. Porque é manutenção. Agora, sendo recertificação, que é a cada 3 anos, aí ele quer ver resolvido, aí ele volta. Aí você tem o custo da volta dele de novo. Hotel, avião, tudo isso de novo. Fazer sala para ele, tem que buscar no hotel. Nossa, fazer cafezinho da manhã para agradar ele. Desse jeito. A ISO 9001 é a primeira que as empresas vão atrás para poder vender para outra empresa. Depois que ela tem ISO 9001, se ela for uma empresa sólida financeiramente, aí ela vai atrás da ambiental, aí ela vai atrás da de segurança, aí ela vai tendo outras certificações, porque aí ela começa a se destacar em comparação ao concorrente, porque ela começa a ter mais certificados. Mas a primeira que ela vai é a ISO 9001. Depois ela busca as outras. Tá. Perguntas? Não. Vamos ver o que eu tenho aqui de material. Eu tenho ela. Ah, outra coisa. A cada 8 anos, mais ou menos, né, às vezes um pouquinho menos, ela muda a versão. Vou até abrir ela aqui para vocês verem. A versão atual é a versão de 2015, ó. Eu tenho ela aqui, eu já disponibilizei ela para vocês. Essa versão é para consulta, porque você consulta para pesquisa, para estudo, porque você tem que comprar ela. Ela custa uns R$150. Você entra no site da ABNT e compra ela. Ela não é de graça. Tá? É um documento com quase 40 páginas, onde tem as regrinhas. E essa versão é a versão 2015. 2020, estava para sair uma versão nova. Ela foi revisada, já tem algumas alterações propostas, mas ainda não saiu. Acho que por conta da pandemia, acabou postergando isso. Ela sai primeiro lá fora, no exterior, depois ela é traduzida no Brasil, porque ela é igual em qualquer lugar do mundo. Aí ela é traduzida e ela entra em vigor no Brasil. Essa é uma vantagem também. Se a empresa tem certificação ISO 9001, significa que ela trabalha com uma padronização mundial. Ela é válida para qualquer lugar do mundo. Tá? Então, ela, assim, vou mostrar ela um pouquinho para vocês. Quase 40 páginas, né? Ela tem aqui, ó, informações de elaboração, de revisão de português, né, dela, dessas de 2015. Ela tem o nome aqui das pessoas que participaram da elaboração dela, tal. Ela tem uma introdução, né? Um prefácio introduzindo, falando o que é, tal, para que serve. E aí ela começa no item 0. E vai até o item... Deixa eu ver aqui, isso aqui já é o anexo. Acho que é o item 8. Item 10. Vai até o item 10, que é a melhoria contínua. Então, cada
cada assunto dentro de um item, tá? Por exemplo, o assunto melhoria é o assunto 10. Então, assim, o auditor ele vai direto. Ah, deixa eu ver se sua empresa tem melhoria contínua. Ele vai no item 10. Deixa eu ver se a sua empresa tem avaliação de desempenho. Item 9. Deixa eu ver se a sua empresa tem a questão da rastreabilidade, tudo. Quer ver? O item 8, cadê ele? Aqui, ó, item 8, operação. Tudo que está relacionado à produção, ao produto, ao serviço, está dentro do item 8, que é a operação mesmo. É aquilo que interessa. A linha de produção está aqui dentro do item 8. Aí o item 7 é apoio, sabe? RH, financeiro, tudo que é apoio, infraestrutura da empresa, está dentro do item 7. Item 6 é planejamento. Uma organização, ela precisa ser planejada a médio, a curto, a longo prazo. Enfim, você precisa planejar qualquer coisa que você vai fazer dentro de uma organização, né? Se vai lançar um produto novo, se vai abrir uma filial em outra cidade, se você vai aumentar sua cartela de clientes, tem que planejar. Faz parte do empreendedorismo, do empresário, planejar o seu negócio. Sentar, fazer reunião, ver como é que está hoje e planejar o futuro. Então, está dentro do item 6. O item 5 é liderança. E aqui dentro do item 5, ó, tem foco no cliente. É aquilo que eu falei, o cliente quer devolver, quer fazer uma reclamação, 0800, um call center, está tudo aqui no item 5. O item 4 é a organização como um todo, é o contexto da organização, como ela funciona. O item 3 é termos e definições, 2 é referência, 1 é o escopo da auditoria. O 0 é algumas coisas introdutórias aqui, que a gente até vai falar hoje ainda, de algumas coisas que estão no item 0. Então, assim, aqui não está escrito que você tem que usar a farinha integral. Aqui não está esse detalhamento. Quem escreveu esse detalhamento foi você, como empresa. Você montou o seu procedimento, porque a norma pede os procedimentos, que você tenha os seus procedimentos, e na hora de elaborar o seu procedimento, você foi detalhista, você foi bem minucioso, escreveu coisas que de repente não precisava, mas escreveu. Então, é passivo de auditoria. Quer perguntar, João? Não. Não? Que você abriu o microfone? Uma das normas mais difíceis, a da qualidade, não é considerada uma norma difícil. Uma das normas mais difíceis é a de responsabilidade social, porque qualidade, tudo que diz respeito à norma da qualidade é do portão da empresa para dentro. O auditor audita ali dentro do portão, audita os funcionários que estão ali. Né? Vai auditar as compras que você fez de fornecedor, as vendas do cliente, mas ele não vai conversar com o cliente, ele não vai conversar com o fornecedor, ele conversa com você. Ele vai auditar as evidências que você tem com o cliente, as evidências que você tem com o fornecedor. Então, é uma auditoria que acontece dentro do estabelecimento. A norma de responsabilidade social, que é bem difícil, ele anda na vizinhança. Ele anda no bairro, ele audita pessoas de fora da empresa para ver se você cumpre as questões de responsabilidade social. Natura é uma empresa que tem a norma de responsabilidade social, que é a questão de ter ajuda para a sociedade, no entorno da sociedade, fazer um bem para a sociedade ali, né, para o bairro onde ela está instalada. Então, quem busca essa norma de responsabilidade social
É uma norma mais difícil, o auditor vai auditar dentro e vai auditar fora. A norma de meio ambiente também é difícil, principalmente para empresas que podem prejudicar o meio ambiente, como a Vale, o que aconteceu em Brumadinho, onde você tem um risco muito grande de uma contaminação do solo, do ar, da água, uma catástrofe como aquela, que ainda matou muita gente, matou animais, flora, fauna, contaminou os rios até hoje, aí também é mais difícil. Ainda mais se a sua empresa fabrica um produto que tem um risco. Eu fabrico um pó que é usado para fazer bomba, então pode explodir. Eu fabrico ácido, que é usado na área medicinal, nos medicamentos. O ácido, se derramar na estrada, se houver um acidente com o caminhão e derramar, vazar, tem um risco ali. Então, esses produtos perigosos já são um pouquinho mais difíceis. E a de segurança ela é difícil, porque você tem que manter a parte elétrica muito bem feita. E a empresa, com o tempo, às vezes, o empreendedor, ele relaxa um pouquinho na estrutura, né? Na parte elétrica. E então isso pode dificultar, porque pode acontecer, aconteceu, por exemplo, com aquela Boate Kiss lá do Sul. Depois daquele incidente com a Boate Kiss, o Corpo de Bombeiro ficou mais exigente na hora de dar um AVCB para um estabelecimento. Então, se eu tenho uma norma de segurança, significa que eu passei por todas as vistorias do bombeiro, tá ok. Passei pela auditoria do auditor de segurança, que tá ok. Só que para eu manter uma estrutura adequada a nível de segurança, é caro, não é barato. Então, você manter a parte elétrica da empresa, toda a fiação em dia, telhado, porque alguém pode cair do telhado. Então, ele requer um investimento. Manter uma certificação de segurança é muito mais caro do que manter uma certificação de qualidade. Manter uma certificação de meio ambiente é muito mais caro do que manter uma certificação de qualidade. Porque aí você tem que pagar para fazer vistoria da chaminé, para ver se não está contaminando no ar. Tem que fazer... pagar para fazer de tempos em tempos análise do rio, para ver se não está contaminando no rio, do solo, CETESB. Então, é mais complexo e mais caro. Então, a ISO 9001, ela não é das normas mais caras e ela não é das normas mais complicadas para uma empresa ter. E é a porta de entrada para vender para outra empresa. Tá? Perguntas? Não. Não. Deixa eu ver se eu dou o nome de algumas empresas aqui para vocês verem, de certificadoras. A maioria tem escritório em São Paulo, mas pode vir um auditor de outro estado, como eu falei. SGS, certificação. Deixa eu ver aqui. Tem outros nomes aqui. A TUV também, TUV, QMS também. A Bureau Veritas também. Eu trabalhei bastante com a Bureau Veritas. Então, assim, você tem uma opção, né? Elas são homologadas pelo Inmetro, são autorizadas. O preço delas varia um pouco. Você vai acabar fazendo uma cotação, escolhendo a que está mais em conta. Depois você vai renovando com a mesma, né? Porque aí você já começa a conhecer um pouquinho, né? Como é que funciona e tal. E nem sempre volta o mesmo auditor. O auditor, ele muda. E aí, vamos começar a usar um pouquinho nosso material aqui. E aí, uma perguntinha. Qualidade. O que vocês acham? Falar que a minha empresa tem qualidade nos produtos que eu forneço,
ou que eu tenho qualidade nos serviços que eu presto. Isso é diferencial. Se eu tiver, eu tenho algo diferente do meu concorrente, ou vocês acham que isso é uma obrigação? Obrigação. É para ser obrigação, né? É Tem obrigação. que fornecer um produto de qualidade. É obrigação. No passado, falava-se que qualidade era diferencial. Lá no passado, há 20 anos atrás. Eu ter qualidade no meu produto era um diferencial. Hoje é uma obrigação. Hoje, eu tenho qualidade, meu produto é de qualidade, meu serviço é de qualidade. Gente, isso não é diferente mais. Todos os concorrentes têm capacidade para fazer um produto de qualidade, para prestar um serviço com qualidade. Então, isso é o mínimo que se espera. Quando a gente compra um produto, quando a gente compra um alimento ou compra uma geladeira, a gente quer uma geladeira de qualidade, a gente quer uma alimentação de qualidade, a gente quer, se eu contrato um mecânico para fazer a manutenção do meu carro, eu quero um mecânico de qualidade. Isso é obrigação hoje. Então, isso não é mais diferencial. Então, aquela frase, o que é qualidade para você? Diferencial ou é obrigação? Ela é obrigação. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do quão complexo é um sistema de qualidade. Ele pode ser simples ou ele pode ser mais complexo. A extensão, se ele é simples, se ele é mais complexo, vai variar um pouquinho aí, dependendo, por exemplo, da empresa. Qual é a empresa que vai ser auditada? É uma banquinha de jornal? É uma padaria? Simples. É LG. É Embraer. É Autoliv. Opa, aí você já tem uma empresa que o ramo dela de negócio, o produto que ela faz, o ramo que ela atende já é mais complexo. Eu forneço produtos cirúrgicos para os hospitais. Opa, mais complexo. Porque pode ser que tenha ali produto perigoso, pode ser que seja fabricado uma peça que pode matar alguém, se ela for mal fabricada. Então, isso vai fazer com que eu tenha mais controle, mais procedimento e que seja algo mais complexo. Tá? Então, a empresa, o ramo dela, o tamanho, o setor, que tipo de produtos? Ela faz 5 produtos. Não, ela faz 200 produtos diferentes. Então, já tem uma maior complexidade aí. A mão de obra, se ela é uma mão de obra qualificada ou não, isso vai também fazer parte dos 3 itens para você ver a extensão dessa complexidade. Então, se junta essas 3 coisas e realmente é uma empresa grande, fabrica produtos, uma quantidade grande de produtos perigosos, e eu tenho uma mão de obra muito qualificada, porque tem que ser uma mão de obra específica para aquele serviço, aí eu vou ter muito mais documentos, muito mais procedimentos, muito mais informação para treinar a minha equipe, para treinar os funcionários. Aí vira uma empresa grande, né? Que onde você tem 5 pessoas na qualidade, 5 pessoas na segurança. Você começa a ter mais gente dentro das áreas para dar conta de tudo, porque é uma empresa maior e mais complexa. E se a empresa vai crescendo e vai sendo vendida, ela vai se tornando mais complexa realmente. Então, vamos falar agora especificamente da norma ISO 9001. NBR é Norma Brasileira Regulamentadora, porque é uma norma internacional, mas quando vem no Brasil, a ABNT regulamenta ela e traduz para o português. A versão atual é 2015.
A versão anterior de 2015 foi 2008. E a versão anterior de 2008 foi 2004. Eu comprei todas essas versões aí. O que muda? A norma, como vocês viram, tem 39 páginas e ela pode ser interpretada. Então, o auditor pode interpretá-la de um jeito e o auditado pode ter outra interpretação. Então, uma vez que ela existe, conforme as auditorias vão acontecendo, vão sendo interpretadas alguns parágrafos de um determinado jeito e começa todo auditor a ter aquela interpretação ali, daquele formato. Então, isso já é um indício para que na hora de atualizar ela na nova versão, aquela interpretação seja melhorada, aquele texto seja melhorado, aquele texto fique mais claro, porque às vezes ele é um pouquinho confuso, e aí às vezes surge algo novo que todo auditor fez, todo auditor achou necessário para poder representar a qualidade. Então, ele sempre foi dando aquela dica, né? Olha, recomendo isso, recomendo isso, recomendo isso. Se é uma coisa que todos os auditores começam a fazer, aí na próxima revisão, aquilo vira regra. Por isso que ela tem uma revisão. As interpretações dos anos anteriores podem virar uma regra na próxima revisão. Alguma coisa pode sair, já é mais difícil, mas o que acontece de fato é ficar mais claro. Isso aqui é meio confuso, esse parágrafo, o parágrafo é melhorado e é escrito ali de uma forma mais clara, mais objetiva, tá? Então, assim, a organização focada na qualidade, né, ela busca promover a cultura, o comportamento, a atitude, atividade e processo que agreguem valor, além de satisfazer a necessidade do cliente. Então, eu tenho um produto, em algum momento ele precisa ser padronizado, porque tem que ser igual. Vou fazer salgadinho de festa. Tem que fazer tudo no mesmo tamanho, tudo com o mesmo peso, tudo com a mesma quantidade de recheio. Então, conforme você vai iniciando assim, o seu trabalho, você vai começando a padronizar. E você tem a receita para se fazer aquilo, né? Se faltar um funcionário, o outro funcionário consegue seguir. A qualidade de uma empresa, sendo um produto ou serviço, ela é medida de acordo com a satisfação do cliente. Cliente satisfeito, qualidade garantida. Cliente insatisfeito, alguma coisa está acontecendo, né? Aqui, quando eu falo cliente, pode ser cliente interno, cliente externo, e pode ser os sócios, os diretores, que também são partes interessadas. Então, uma das melhores formas de você avaliar a qualidade é você monitorar a satisfação do seu cliente, é ter um atendimento pós-venda. É ter um canal onde o cliente pode ligar e reclamar, onde ele pode ser ouvido. E é você tratar aquela reclamação dele, aquela insatisfação, que às vezes é pertinente, e às vezes você corrige uma falha interna. Tá todo mundo aí? Sim. 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 Gente, tá chato? Não. Tá dando para entender um pouquinho? Tá dando para entender? Dá sim. E um pouquinho para a gente da história, né, da ISO. A ISO, ela significa igualdade. Então, ela é, international, né, é uma organização internacional de padronização, de igualdade. Tá? Por isso que ela é única no mundo. Ela foi estabelecida em 1947, pela primeira vez, em Genebra, na Suíça. Aqui no Brasil, quem tem autorização para falar em nome da ISO é a ABNT,
A BNT representa, a BNT traduz para português, a BNT vende a norma, tá? E o Inmetro é quem faz a certificação para esse organismo, para essa empresa que você contrata para fazer auditoria na sua empresa. E aí, ó, como eu falei para vocês, a cada 5 anos, mais ou menos, ela passa por uma revisão. Às vezes, esse período se prolonga um pouquinho mais, que era para ser 2020, não vai ser. Tanto que eu falei para vocês que antes de 2015 teve 2008, né? Foi mais de 5 anos, foi 7 anos para fazer a revisão. Mas, em média, é 5 anos essa revisão. E algumas definições aqui, ó. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando você entra no site da ABNT, tem várias normas para ser vendida. Várias. Da área de saúde, da área hospitalar, da área de alimentação, as ISOs que tem lá. Precisou de uma norma para um ramo específico, você vai achar lá para comprar. R$80, R$150, R$200, depende um pouquinho aí da norma. Agora vende-se eletrônico também, você paga, antes você comprava e recebia pelo correio, agora você pode comprar e receber ela eletrônica. O Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e NBR, que significa Normas Brasileiras Registradas. Esse é o símbolo. Tem empresas que colocam esse símbolo na embalagem. E tem empresas que eu já vi que colocam esse símbolo na embalagem e escreve aqui, ó, o ano da revisão. Eu não aconselho. Os auditores não aconselham. Por quê? Uma, para você usar o símbolo, você tem que pagar para usar o símbolo, né? E você, para usar no site, na embalagem, e você tem que ter um aval deles para você usar. Outra, porque quando você escreve o ano da revisão, se chegou, por exemplo, 2020, se tem uma norma nova, você não pode mais usar aquela embalagem que tem esse carimbo, que tem essa figura. Você vai perder o lote da embalagem. Então, se for usar, usa pelo menos o ano, o número da norma. O ano, eu não aconselho a colocar. Então, você não vai poder usar mais, vai perder o material. Ô, João, você que mexe bastante nessa parte, você já viu a embalagem com esse símbolo? Pausa, porque o João saiu. Ah, não, o João tá aí. Nunca prestei atenção. Não? É mais difícil hoje usar, viu? Eles preferem não usar mais, não. As empresas preferem não usar, porque acaba tendo que ter autorização. Imagine se vence a autorização, se você não consegue recertificação. Aí você tem lá 10 mil caixas de papelão, não pode usar, porque você está sem autorização, venceu a autorização. Ou você não pode usar porque você tinha escrito o ano e agora a norma é uma versão nova. Então, muitas empresas hoje preferem não usar mais, nem no site, nem nas embalagens. Quem tem que saber que é outra fábrica, acaba sabendo, né? Que é para quem eles fornecem. Dificilmente alguém usa hoje. Professora, Oi, eu já vi esse símbolo no caminhão. mas sem o ano, né? Sem o ano. Tem que ter autorização para usar. Eu lembro uma vez que o auditor perguntou, vocês usam o nosso símbolo nas embalagens ou no site? Aí a gente falou, não, a gente não usa. Ah, tá bom, então, senão eu ia pedir para ver a autorização. É uma coisa a mais, né? Se a empresa quiser, ela usa, claro. Mas é uma coisa a mais para controlar. Olha o número de certificações a nível mundial da ISO 9001. Vamos pegar aqui 250 mil, 1 milhão, aqui 1 milhão, ó. Quando que ultrapassou 1 milhão de certificações? 2009 e 2010. Ultrapassou. Aí teve uma queda aqui em 2011
aumentou em 2016 e já temos uma queda de novo em 2018, 2019. Né? O que significa que essa queda aqui após 2008 e 2009? Vocês lembram? Olha, e vinha crescendo. Vocês lembram da crise de 2007, né? Aqui na crise de 2007, onde o Lula falou que era uma marolinha o que estava acontecendo no mundo e tal, a ISO não é a primeira certificação que as pessoas deixam de pagar. As empresas deixam de pagar a de meio ambiente, a de segurança e tentam segurar a ISO. A ISO é a última. A empresa que eu trabalhava nessa época deixou de pagar a norma de segurança. Ficou só com a de qualidade, que é a ISO 9001. Então, isso daqui, ó, nesses anos aqui, ó, 2010, 2011, acaba sendo um pouco reflexo ainda dessa crise de 2007, porque pode ser que é aqui que tenha ocorrido a recertificação. Então, de repente, pode ser um reflexo dessa crise aqui, que começou em 2007 e foi por mais alguns anos aí. Então, porque a empresa ela não desiste assim do nada, desiste porque tem um problema financeiro ou porque ela foi vendida e passou para outra empresa. E aqui a gente tem de novo, e provavelmente, a hora que sair 2020, a gente tem aí uma queda também. Então, poucas vezes passou de 1 milhão de certificações, ó. Poucas vezes. Mas ela vinha, ó, crescendo, ó, crescendo, crescendo, crescendo. Mas é interessante, né? Aqui, ó, em relação a países. Brasil está em 10º lugar em relação à certificação da ISO 9001. Houve um crescimento de 2018 para 2019, o que ainda não tem 2020 disponíveis, os dados de 2020, o que eu acredito que não vai ocorrer em 2020. A China é primeira em número de certificação, porque a China fornece para o mundo inteiro. A China é uma economia, assim... Eu mostrei para vocês o livro que eu comprei da China, que eu estava lendo, mostrei ano passado. Acho que mostrou. Acho que sim. Está até aqui na minha frente. Não terminei de ler ainda. Acabei não conseguindo. Mas a China é uma potência. Ela produz peças para várias áreas e todo mundo compra da China, né? Então, para ela vender para outros países e vender para outras fábricas, é lógico que ela ia estar em primeiro lugar aqui na certificação da ISO 9001. Depois vem Itália, Alemanha, Índia, Japão, Estados Unidos está em 9º lugar aqui, ó. E o Brasil está aqui em 10º. Então é interessante a gente ver, né? O Brasil deve abaixar mais, né? Eu acho que todas devem abaixar um pouco, viu? Nesse ano de 2020, né? Mas eles ainda tentam segurar, viu? Eles existem das outras e tentam manter. Porque perder o certificado é vergonhoso. Se eu, por exemplo, forneço para a Embraer, eu perco o certificado, eu deixo de fornecer para a Embraer na mesma hora. Eu deixo de ser fornecedora da Embraer. Aí, se eu deixo de fornecer para uma empresa que, de repente, 90% do meu faturamento é Embraer, 10% é pequenininhos, empresas pequenas, eu fecho meu negócio. Então, a última circunstância mesmo é perder a certificação da ISO 9000, uma vez que você já tenha, né? E aí, ó, sempre que a gente está falando da norma de qualidade, ou meio ambiente, ou segurança, ou outra qualquer, ela é um pacotinho, ela é uma série. Por exemplo, série 9000. Série 9000 é qualidade. Só que quando a gente fala da norma, a gente fala 9001, mas ela é da série 9000. Quando a gente fala da norma de meio ambiente, a gente fala 14001, mas ela é da série 14000. Então, o que significa isso, né? A de qualidade é a série 9000. Tem 3 dentro da 9000 principais, que é a 9000, 9001 e 9004. Todas essas 3 são qualidade. A 9001,
é esse que eu mostrei para vocês, de 39 páginas. O auditor vem, ele olha essa apostila, ele olha essa norma. É lá que está escrito a sequência de auditoria dele, que ele já sabe de cabeça também, já trabalha com isso. É lá que está escrito. Mas lá, às vezes, tem uma palavra mais técnica, uma palavra que eu não entendo muito bem. Então, aí eu compro junto a 9.000. A 9.000 é um vocabulário. Ela é também uma apostila ali de vocabulários da 9.001. E a 9.001, ela busca a eficiência, ela busca a eficácia, ela busca cada vez mais. Então, se eu quero algo a mais, se eu quero entender a 9.001 da sua forma mais eficiente, da sua melhor forma, eu olho a 9.004. A 9.004 é diretriz para melhorias. Então, a norma que o auditor audita é a 9.001, mas ele anda embaixo do braço dele ali, na cabeça dele, com a 9.000 e a 9.004, porque a 9.000 e a 9.004 é base para o que está dentro da 9.001. Deu para entender? Sim. Sim. Tá. Então, eu tenho para disponibilizar para vocês a 9.001 versão 2015. As outras eu procurei e não consegui atualizada. Mas quando a gente faz um curso, a gente recebe as 3 apostilas. Eu fiz um curso de auditor líder, vai a semana inteira, 8 horas por dia, 5 dias, puxadinho. E aí você vê as 3, porque uma complementa a outra. A que tem maior valor é a 9.001. Tanto é que fala, né? NBR e ISO 9.001, versão 2015. Mas as outras duas da série 9.000 é complemento. Tá ali junto. A série, né, a norma ISO 9.001, ela começa te dando um direcionamento. Ela começa deixando claro para você que tem 7 princípios que tem que ser atendido. Primeira coisa, se você não atender os 7 princípios, esquece o resto. Mas você está começando, primeira coisa é atender os 7 princípios, né, que são os princípios da gestão da qualidade. Foco no cliente. Então, você tem que demonstrar que você tem foco no cliente de alguma forma. Liderança. Envolvimento de pessoas. Abordagem de processo. Lembra da nossa primeira aula que a gente desenhou o processo? O que é um processo? O processo, a atividade, ele tem entrada e tem saída. Ali na entrada, você pode ter matéria-prima, insumo, mão de obra, equipamentos, né? E você tem saídas, que é um produto, é um serviço, alguma coisa. Então, um dos princípios dentro da ISO 9001 é trabalhar por processo. O auditor chega e quer verificar se você trabalha por processo dentro daquela empresa. Então, você vai ter que ter esses desenhos, né? Esse processo desenhado das suas principais atividades, dos seus principais procedimentos. E, às vezes, um processo é complemento do outro. Às vezes, a saída de um produto da produção é a entrada de um estoque. É entrada para o setor de vendas. Então, você tem todos os setores interrelacionados ali. Então, abordagem para o processo tem que existir também. Melhoria, nada é tão bom o suficiente que não possa ser melhorado. Por mais que algo que aconteça ali, que seja feito, seja ótimo, ele pode ser melhorado. Pode ser feito diferente. Decisões baseadas em fatos. Tem que evidenciar que as decisões dos gestores é baseada em fato. Tomou-se uma decisão porque existe um fato.
Não por conta de uma suposição. Aí eu acho que eu vou ter lucro, aí eu acho que eu vou ter prejuízo. Aí eu acho que eu preciso trocar esse produto, essa matéria-prima. Não, são fatos. E gestão de relacionamento de pessoas, de funcionários, como que acontece com cliente, com fornecedor, como que você relaciona o seu contato com o fornecedor, o seu contato com o cliente, como que, aqui ó, voltando ao 3, como que os funcionários estão envolvidos nisso tudo. Então, tudo isso é princípio para se falar em gestão de qualidade, para se falar, para se pensar, para se... Isso é o início do início da norma. Aí, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Aqui é a norma, né? Deixa eu achar na norma aqui para vocês verem. Aqui, ó. Olha aqui na norma, ó. Logo no comecinho, no item 0, ó. A abordagem de processo habilita uma organização a planejar seus processos e suas inter-relações. Então, a norma fala de processo. E olha aqui, ó, isso no item 0.1. Olha o 0.2, princípios da qualidade. Ó. Foco no cliente, liderança, engajamento de pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e gestão de relacionamento. Como eu falei para vocês, ela não dá o detalhe. Está vendo que ela só cita? Ela não explica o que é. Não explica. Ah, e o que é isso? Foco no cliente. Você vai achar na 9000, que é o vocabulário. Você vai achar na 9004, que ela está mais detalhada ali para evidenciar uma eficiência. Então, aqui ele fala, mas às vezes é uma coisa tão técnica, por isso que eu preciso do pacotinho completo da série 9000, para poder entender. Mas ela fala, ó, essa norma é baseada nos princípios da gestão da qualidade, descritas no ISO 9000. Ah, pode ser que quando fizer uma revisão, ao invés de 7, seja 8? Pode. Gente, já foi 10. Já foi 10 princípios da qualidade nas versões mais antigas. Tá? Então, é uma coisa que foi mudando. Olha de novo falando aqui do processo, ó, no 03. Abordagem de processo, que é aquilo que nós vimos na primeira aula. Então, ele explica um pouquinho a abordagem de processo. Olha aqui o desenho do processo, ó, que nós vimos na aula passada. Atividade com suas entradas, com suas saídas. Aqui ainda está um desenho um pouquinho diferente. Quem é a fonte da entrada, quem é o receptor da saída, né? E aqui tem na entrada, por exemplo, ó, matéria, energia, informação, recursos, que são os equipamentos. Saída pode ser uma informação, pode ser uma matéria, pode ser um serviço, pode ser um produto. Então, aqui tem uma ilustração do que é um processo, que é o que nós vimos na aula passada. E tem um pouquinho mais de explicação do processo em si, né? Você tem que entender esse processo e como ele funciona. Tranquilo? Sim. Sim. As coisas começam a ter link. Aqui tá tudo interligado, aqui não tem nada muito separado, não. Aqui é um outro desenho, depois a gente vai entrar mais no detalhe dele. Tudo no item 0 da norma, né? PDCA a gente vai falar na próxima aula, então nem vou me aprofundar muito. Mas lembra que eu falei para vocês que vai do item 0 até o item 10? Aqui está ilustrando, isso aqui é material da nossa próxima aula, ilustrando a conversa que tem esses itens dentro do PDCA. Então, aqui, ó, item 7, 8, item 5, item 6, o item 9, o item 10.
o item 4. Então, ele mostra um pouquinho essa interação. Tá? Agora eu vou voltar, que isso eu vou deixar para a próxima aula. E aí vamos entender esses princípios da qualidade, né? Já que a gente tem que começar por eles, o que seria esses princípios da qualidade? O que é foco no cliente? O cliente é uma das partes interessadas, é quem compra, é quem recebe o produto ou serviço, é quem vai usar o produto ou serviço, é quem pode ter algum problema ali. Porque o ideal é eu pegar o problema antes do produto sair da fábrica, corrigir esse defeito lá na fábrica. É eu não deixar esse defeito para o cliente. Que quando vai para o cliente, aí eu tenho um problema grave. O cliente viu o problema. O cliente recebeu o produto com problema. Então, assim, tudo que é problema dentro da norma, eu falo que é uma não conformidade. Tá? Então, uma não conformidade que eu descobri dentro da fábrica, eu corrijo dentro da fábrica. Significa que eu tenho procedimentos para achar um problema ali dentro, para de repente eu não deixar esse problema sair do portão para fora. Isso é interessante, isso é positivo. Eu tenho uma estrutura ali que eu descubro o problema se ele acontecer ali. Agora, se esse problema apareceu lá na casa do cliente e ele reclamou, significa que eu deixei escapar esse problema, que não pode acontecer na norma ISO 9001. Não quer dizer que não vai acontecer, pode ser que aconteça. Eu tenho um certificado e eu tive um problema no cliente. Ok, eu ter o certificado não significa que eu não vou ter problema nunca mais. Significa que eu atuo de forma que esse risco do problema acontecer é o mínimo, porque eu tenho procedimento, eu tenho controle, eu verifico, eu tenho rastreabilidade, a chance de acontecer um problema é mínima, mas pode acontecer. Então, se acontecer um problema na casa do cliente, quais são os seus controles, o que você tem ali dentro implementado para resolver isso o mais rápido possível, para investigar o que foi que aconteceu e para que isso não volte a acontecer. Então, de repente, você tem um 0800 exclusivo da empresa, que funciona 24 horas por dia. Às vezes você tem uma equipe de pós-venda que entra em contato com o cliente para saber se está conseguindo usar direitinho o equipamento. Enfim, você vai definir. A norma não vai impor para você, você tem que ter um 0800. Você tem que ter 10 pessoas trabalhando no pós-venda. A norma não vai te dizer isso. A norma não vai falar assim, se acontecer um problema no cliente, você tem que recolher esse produto em 5 dias. Ela não vai falar. Uma vez minha irmã teve um problema com leite. Comprava esses leite em caixinha e estava com um problema e a menina dela passou mal e acabou evidenciando porque no outro dia, né, passou mal um dia, 2 dias depois passou mal de novo e tinha sido logo depois que tinha mamado leite. Né? Então, aí minha irmã ligou, eu não lembro mais a marca do leite, mas ela ligou e eles foram na porta da casa recolher o leite estragado e entregar um leite novo. Não faz muito tempo, deve fazer uns 20 dias, eu comprei uma pizza aqui em casa e metade da pizza era frango com catupiry e estava muito estranha. E a gente ligou para reclamar. A gente falou que já tinha jogado fora, né? Eles não vieram recolher, mas eles vieram entregar uma outra pizza de outro sabor. Então, isso é uma tratativa com o cliente de um problema que aconteceu. Você trocar o produto, recolher o que estava estragado, dar um novo, enfim. A norma não vai falar, faça isso ou faça aquilo. Ela vai falar que você tem que ter foco no cliente. Quem vai falar como vai fazer é você mesmo, como empresa. E o que você falar que você vai fazer, você vai colocar no papel, no procedimento. Eu tenho um 0800, eu recolho o produto em 5 dias, eu levo um produto novo, eu pago o tratamento do médico, do cliente. E é isso que vai pegar. Porque se você colocou isso no papel, o auditor vai chegar,
vai tentar entender como funciona o seu foco no cliente e vai perguntar para as pessoas. E se de repente está escrito lá no papel, ó, eu troco o produto contaminado em 2 dias, né? Eu retiro da casa do cliente, dou um produto novo em 2 dias. E ele começa a perceber em nota fiscal, em documentos, que você tem hora que você troca em 2 dias, tem hora que você troca em 5, tem hora que você troca em 7, tem hora que você troca em 10. Ele vai falar assim para você, ué, mas você escreveu o que você troca em 2 dias. Ah, então, mas é que às vezes é outro estado, eu demoro mais. Ele vai te dar, pode ser que ele te dê, dependendo da complexidade, uma não conformidade para você atualizar o papel, atualizar o procedimento. Aí que ele vai falar assim para você, então arruma aqui no papel, coloca aqui de 2 a 15 dias. Ou não coloca, porque tem coisa que de repente não precisa colocar. Né? E, então ele pode te dar uma não conformidade ou uma recomendação somente. Então, de novo, norma ISO 9001, você vai sofrer na auditoria por conta do que você escreveu no papel. E, de repente, você faz diferente porque você mudou. Esqueceu de atualizar o papel. E porque tem coisa que também não precisa estar no papel. Norma 9001 é papel. Papel, conversa. Papel, conversa, papel e real. Papel e real. Ele vai conferir se bate. Se é feito. Gente, tranquilo? Tranquilo. Sim. Por isso que acaba sendo uma das normas, não digo mais fáceis, mas as outras são mais difíceis. E por isso que véspera, a Nádia, não sei se a Nádia está aí ainda, por isso que véspera de auditoria, a Nádia saiu, tá todo mundo correndo feito louco, atualizando o papel na empresa. Outra coisa que acontece também em véspera de auditoria é o pessoal da qualidade imprimir a política, toda empresa que tem a norma tem a política da qualidade, né? Imprime a política da qualidade e às vezes está no verso do crachá escrita, a política da qualidade, porque o auditor pergunta para qualquer pessoa, qual que é a política da sua empresa? Você conhece a política da sua empresa? Você entende a política da sua empresa? Explica para mim o que é a política da sua empresa. E aí eles entregam um papelzinho para todo mundo relembrar, decorar, nas vésperas da auditoria, porque o auditor pode parar qualquer pessoa na fábrica e perguntar. Tá? Então, assim, como você vai fazer o foco no cliente, você decide. Só que o que você decidir, você tem que fazer. Agora, se você faz diferente, você atualiza o papel. Mas tem que ter foco no cliente. Ela é uma norma muito forte na questão do cliente. Uma coisa que ela verifica, vamos falar de fábrica. Fábrica para fábrica. Vamos imaginar que o seu cliente é uma fábrica. Você vende uma matéria-prima para outra fábrica. Vamos imaginar que é o alumínio de novo. Lembra que eu falei para vocês que o alumínio tem que ter um teor de alumínio específico, se for para aeroespacial, para fazer avião, tem que ter lá cobre, ferro, zinco, um teor químico. Vamos imaginar que a Embraer quer comprar alumínio, vai fazer parte ali da construção do avião, e ela quer comprar alumínio, que o teor do alumínio seja 99,8, o teor de cobre 20,3 até 22, o teor de ferro de 15 até 17, ou seja, o alumínio que vai ser usado na fabricação das chapas que é construído o avião, tem que ter essa porcentagem por conta de você ficar mais leve, para poder, né, não pesar tal, e poder ser usado. Isso que o cliente quer comprar desse jeito é uma especificação. É um requisito do cliente. Ele quer comprar desse jeito. Então, você vai ter isso escrito. Se você é fornecedora dele, você vai ter uma pasta. Ah, como que a Embraer quer receber o alumínio? A Embraer quer receber o alumínio líquido, com essa composição química. É uma exigência da Embraer. Então, passa a ser um requisito da Embraer. Então, eu, como fornecedora, eu tenho que atender e, na medida do possível, exceder a expectativa dele, que aquilo é o mínimo que ele quer.
Então, isso é foco no cliente. O auditor chega e quer ver qual é o requisito da Embraer para receber aquele material. E aí, ele vai verificar se isso está sendo cumprido. Liderança. Gestores, diretores, presidente, seja quem for ali, né, que esteja nesse papel de liderança. Essa liderança, ela tem que criar um ambiente adequado. Por isso que algumas empresas têm pesquisa de clima organizacional uma vez por ano, aonde, por exemplo, se as pessoas estão insatisfeitas com o plano médico, vai aparecer que o plano médico é um benefício que não está legal. Se as pessoas estão insatisfeitas com a refeição que é servida no restaurante, vai aparecer que o almoço ali não está dos melhores, está num período ruim. Então, é onde vai aparecer que tem que trocar o restaurante, tem que trocar o plano médico. É onde vai aparecer se os funcionários trabalham de forma tranquila, num ambiente legal, se tem comunicação. Que tem lugar que o ambiente é muito pesado para se trabalhar, né? A cobrança é muito forte. Então, o clima não é legal, as pessoas vão trabalhar nesse local já pensando, tem que ir lá trabalhar lá de novo. Não vão satisfeitas. E tem lugar que o ambiente é legal. As pessoas gostam de trabalhar naquele local por diversos motivos. Então, o auditor também verifica se a liderança faz o papel dela, que é a questão de criar um clima de trabalho, onde as pessoas estejam comprometidas, com qualidade. Como é que verifica isso? Treinamentos realizados com os funcionários, passar conhecimento para eles, para passar informação importante de qualidade, pesquisa de clima, que fica no RH. Como que é a comunicação com o funcionário? Tem quadro de aviso, tem jornalzinho, tem site. Como que a empresa se comunica com o funcionário? Isso vai ser verificado também. Então, como que acontece essa questão de liderança dentro da empresa. Isso também é verificado pelo auditor. Envolvimento das pessoas, desde o pessoal do chão de fábrica até o pessoal que tem cargo de gestão, diretoria, estão envolvidos naquela empresa, trabalham para aquela empresa. Lembra daquela matéria de legislação trabalhista? Nós somos subordinados. O nosso modelo de trabalho, quando a gente está dentro de uma empresa, é um modelo subordinado. Você entra lá e segue as diretrizes que te são passadas. Né? Você vai aprender como que fabrica aquele produto, você vai ter a informação do que pode e o que não pode, e você está seguindo diretrizes. Por mais que você tenha um cargo de gestão, que você tenha autonomia para tomar alguma decisão, mesmo assim, você segue diretrizes. Você é funcionária daquele local. Você não tem aquela autonomia total. Você tem uma determinada autonomia. Então, todo mundo está envolvido. E como que acontece esse envolvimento do chão de fábrica até os cargos mais altos para o sucesso dessa empresa? A equipe é motivada, é habilitada, tem conhecimento, sabe o que está fazendo. O cara que trabalha na empilhadeira tem curso de empilhadeirista. O cara que trabalha em espaço confinado está habilitado para trabalhar em espaço confinado. O cara que trabalha na área de contabilidade é um contador. Então, assim, tudo isso tem uma importância e um envolvimento. E reflete no resultado da empresa. Então, isso também é verificado. Isso tem que ter. Gente, perguntas? Não. O 4, abordagem por processo. Também é o mínimo do mínimo, quando se fala em ISO 9001. O que ele fala, né? Que um resultado positivo, legal, ele é mais eficiente se ele for gerenciado
no modelo de um processo. Então, você saber aquela atividade tem aquelas entradas e aquelas saídas, significa que você entende, né? Identifica e entende o que você precisa de entrada para ter aquela saída. Então, se você tem esse entendimento, claro, o seu resultado vai ser mais positivo. Então, ele fala isso, né? Que essa identificação, esse entendimento e esse gerenciamento por meio de processo do sistema todo, ele vai contribuir para a eficácia e para a eficiência da empresa, para atingir aquele objetivo. Vocês lembram o que é eficácia e eficiência? Mais ou menos. O que é? Vou deixar vocês falar um pouquinho, minha garganta até arranhando tanto falar. O que é eficiência e eficácia? Calma aí que eu me confundi agora. Não tem problema se confundir. Eu acho que eficiente é o processo e eficaz é o final, não é o resultado? Sim. A norma ISO 9001 fala muito de eficiência e eficácia. Muito, muito, muito. Você fazer bem feito, fazer como tem que ser feito, que é eficiência, e você conseguir o resultado final, que é eficácia. Então, e ela fala que se você tem uma abordagem por processo, você consegue ter eficiência e eficácia. E aí, quando você tem essa visualização por processo, além de você ter todo esse entendimento, além do negócio estar bem claro assim na sua cabeça, tudo, você detecta pontos críticos. Você consegue saber aonde está o gargalo, aonde está o probleminha ali que você pode melhorar. O item 10 não fala de melhoria? Então, ISO 9001 é melhoria. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. As coisas sempre podem ser melhoradas. Isso é uma questão de qualidade. Tudo pode ser melhorado. Então, se eu enxergo bem entrada e saída, eu posso achar o problema, eu posso resolver a causa desse problema, isso pode evitar um problema maior e eu estou fazendo melhoria, né? Então, ela consiste em você trabalhar a sua empresa com um olhar de processo. Nesse sentido. A melhoria, que está no item 10 da norma. Aqui entra o PDCA, que eu só vou falar a aula que vem, como funciona o PDCA. O PDCA é uma metodologia para você fazer melhoria. Como que eu posso fazer melhoria? Você pode fazer usando a metodologia do PDCA, e depois eu explico. Então, assim, tudo pode ser melhorado. Quando você melhora, você economiza tempo, reduz perda, aumenta o lucro. Então, assim, tudo pode ser melhorado. Às vezes ele já está muito bom, mas pode ser melhorado ainda. E aí, o auditor vai querer ver evidências de melhoria na sua fábrica, nesse ano que acabou. Então, assim, se você ali, o alumínio, por exemplo, como eu falei, você tem que fazer uma análise química, então você está fazendo uma medição. Você está trabalhando com bolo de pote, você usa farinha de trigo, então você trabalha com medição, você vai medir gramas da farinha de trigo, gramas do açúcar, medição. Então, você está trabalhando com fatos, com números, não é suposições. E ele vai querer ver isso. Essas duas decisões estão baseadas em fatos. Se você tem alguma coisa que você mede, alguma coisa que você pesa ali na sua fábrica, ele vai querer ver esses registros. Tá? Relacionamento. Como você se relaciona com seus fornecedores, com seus clientes.
Qual é o contato que você tem, telefone, e-mail, pessoalmente, reunião, avaliação, auditoria no fornecedor, enfim, como que acontece essa relação fornecedor e cliente, tá? E como que pode ser melhorado. Então, aqui tem 7. Tá todo mundo aí? Vamos fazer um exercício? Sim. Nossa, eu não tô vendo ninguém hoje, ninguém tá com a câmera ligada. Fico vendo foto. Só foto. Ó, tem uma historinha aqui para vocês. E aí, nessa historinha, tá relatando como que ocorre a gestão de uma empresa. Aí vocês tentem observar quais dos 7 princípios vocês enxergam ali. Pode ser que vocês enxerguem foco no cliente e melhoria. Pode ser que vocês enxerguem foco no cliente, melhoria e gestão de relacionamento. São 7. Pode ser que vocês enxerguem todos, pode ser que vocês enxerguem menos, tá? São 7, ó, foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, decisões baseadas em fatos, gestão de relacionamento. Então, vocês vão ver quais dos 7 vocês conseguem identificar nesse case aqui, nessa historinha. A empresa chama La Mole. Qual é o negócio dela? Tradicional rede de restaurantes de comida italiana com os seguintes segmentos de produto. Tem um restaurante, né? Tem a entrega em domicílio e tem os super gelados. Então, ela tem 3 segmentos. Ela tem um restaurante que ela serve ali mesmo, ela entrega a marmita a domicílio e ela entrega congelados. Local dela, Rio de Janeiro e Niterói. Ela está instalada nesses 2 locais, na cidade do Rio e na cidade de Niterói. Então, ó, Rogério residiu alguns anos na cidade do Rio de Janeiro e era frequentador do restaurante La Mole no Leblon, tendo especial predileção pelo fettuccine, que é um prato. Em decorrência de uma grave enfermidade, ele estava internado como paciente terminal em um hospital de São Paulo. Então, ele morou no Rio, comia essa comida nesse restaurante, gostava do fettuccine, e era um momento que ele estava internado em outro estado, com uma grave enfermidade. Certo dia, confessou a Lúcia, sua sócia, que o acompanhava, o desejo de saborear um prato de fettuccine do La Mole. Ele tinha o desejo de comer de novo esse prato desse restaurante, mas ele estava em outro estado. Comovida, Lúcia telefonou para a loja do Leblon por volta das 10h30 desse dia e perguntou se havia possibilidade de entregar o prato em São Paulo. O gerente anotou os dados e levou a questão à consideração da gerência corporativa do La Mole. Antes das 16 horas do mesmo dia, Lúcia recebia no hospital o prato de fettuccine como cortesia, devidamente acompanhado de um representante do departamento de marketing. Portanto, uma lembrança do La Mole. Sem deixar de considerar o drama humano, o La Mole não poderia deixar de agradecer ao cliente a sua fidelidade. O único senão técnico lamentado do episódio foi o tempo excedido de 45 minutos, tempo máximo permitido para qualquer entrega. Eles tinham como regra entregar a comida quente em 45 minutos, então isso ultrapassou. E aí, nessa historinha aí, quais dos 7 princípios vocês conseguem identificar ali? O foco no cliente. Foco no cliente, o que mais? Envolvimento das pessoas.
envolvimento das pessoas. A gestão do relacionamento é entre as pessoas da empresa ou é em geral? Gestão de relacionamento. Com certeza, eles devem ter tido ajuda de outros fornecedores também, né? Até mesmo, às vezes, aqui não fala se foi de avião, deve ter sido de avião, mas teve todo essa ligação, né, com o externo também, né? A liderança, Liderança. pelo gerente ir até lá, né? Aham. Pessoalmente, né? Foco no cliente é o que está mais em destaque, né? Nesse fato, né? Nessa historinha. Mas os outros também. Tem algum que vocês não conseguem ver ali? Acho que decisão baseada em fatos não está muito, não, né? Mas acho que todos os outros estão presentes na historinha. Talvez abordagem por processo, não. A melhoria, talvez fosse possível ver numa segunda situação similar. Como essa foi a primeira, eles demoraram bastante, das 10, né? Cadê o horário? Das 10h30 às 16. Talvez, partindo dessa primeira situação, eles conseguissem ter uma visão melhor para fazer mais rápido, numa outra oportunidade. E talvez, aí na segunda, eles iam conseguir evidenciar a melhoria na questão do tempo. Então, eu acho que, abordagem de processo, melhoria e decisão baseada em fato, não, mas os outros todos têm, né? Sim. Sim. Então, isso é uma situação que o auditor gosta muito de conversar, né? Numa auditoria, ele pode perguntar, como é que você tem aqui um foco no cliente? Aí quem está sendo auditado pode comentar, o ano passado, o mês passado, teve uma situação assim, assim, assado. Nós conseguimos fazer uma entrega a uma pessoa que sempre consumia no nosso restaurante, um cliente, fizemos uma entrega para ele em outro estado, tal, tal. Então, se contando a história, ele consegue evidenciar o atendimento aos princípios da qualidade. Porque nem todos esses princípios você vai ter papel para provar. Mas na conversa, às vezes você consegue evidenciar. Né? Às vezes você tem aqui no foco no cliente, você tem o pedido de venda, o pedido de compra. Né? Mas você consegue, numa historinha, relatar o atendimento a mais de um princípio, né? E aí você consegue contar e mostrar que você atende os princípios da qualidade. Então, isso é o fundamental para uma empresa pensar em ter ISO 9001, fazer esse atendimento aqui. Isso aqui não tem nem como ter não conformidade aqui, porque isso aqui tem que acontecer. E outra, se você tem a norma já implementada, acontecendo, isso aqui é automático. Isso aqui vai acontecer. Talvez um princípio mais do que o outro, mas de uma forma geral, todos os princípios, como você tem a norma, isso aqui acontece. Só não pode deixar se perder nisso. Deixar de dar continuidade nisso daqui. Gente, perguntas? Não. Não.
Deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês na norma. Ah, já está até aberto, né? A norma, deixa eu pegar uma... Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver um parágrafo que esteja escrito. Tá vendo aqui, ó, a palavrinha deve? Ó, a organização deve. A organização deve. Vamos ver aqui. Ó, a organização deve. Ó, a organização deve. A organização deve. Deixa eu ver se eu acho a palavra pode. Ó, a organização deve. Ó, deve de novo. Ó, deve de novo. Ó, deve. Deixa eu colocar... Aqui não tem um negócio de busca. Aqui, vamos ver se eu acho a palavra pode. Ó, nesta norma pode. Ó, os riscos e oportunidades que... Aqui não é... Não. Ó, podem incluir. Ó, oportunidades pode levar. Aqui, ó, a infraestrutura pode incluir. Sempre nos parágrafos, você vai ter esse verbo deve, pode, ou ainda, é mais raro, mas você pode ter essa outra palavrinha aqui, ó. Conveniente. É conveniente que você mantenha um registro, é conveniente que você defina um procedimento. A organização deve ter o registro, a organização deve criar o registro, a organização pode criar um registro. O que significa isso? Toda vez que você vê a palavra pode, é obrigação. Se você vê no texto escrito, como estava aqui, vou pegar aqui de onde? Ó, a organização deve determinar questões externas e internas, papapá, papapá, papapá. Isso daqui é obrigação. Quando está escrito, é porque a organização ela tem que fazer. O auditor não vai querer saber se você faz ou não, ele vai querer ver o que você faz. Mais um aqui. Ó, a organização deve determinar limite e aplicabilidade do sistema de gestão da qualidade que estabeleça o seu escopo. Ela tem que fazer. Ela tem que fazer. Então, sempre que vocês verem na frase a palavra deve, é porque aquele requisito tem que ser atendido. Tá? Então, reparem bem nas formas verbais que estão as frases. Deve é uma obrigação, tem que fazer aquilo que está escrito ali. É conveniente é uma recomendação. É conveniente que você que não tem a palavra deve, tiver, tem que fazer. Você é conveniente, você faz. Mas é interessante, pode, você faz se você quiser. A empresa pode manter um caderno todos os dias contando. Não vou fazer isso com vocês não, tá? Ó, 138 vezes os exercícios. Mas contando, como a gente não tinha computador na época, que aí tá nesse aqui não pode contar, né? Aqui apareceu 0, mas aí deve estar de outra forma lá. Mas isso eu não coloquei para vocês isso, não. Gente, aqui tem um... E tem perguntas. Por isso a gente vê. Mas é que o processo lá do que esses que nós vimos aqui. Você faz um simples e você consegue, você vai. Aqui tem um aqui que não tem escrito, ó, da norma. Aqui não tem escrito quantidades, aquele nosso que nós fizemos tem quantidades. Mas a lógica é essa aí, quanto mais coisa você colocar, melhor, tem mais informação. Tranquilo, gente.
Tranquilo. Cadê aqui? Stop.